pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Apocalipse, capítulo 3, versículos do 7 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: assim fala o santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço tua conduta. Vê, eu abri à tua frente uma porta e ninguém a poderá fechar. Pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Olha, eu te entrego uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não o são, mas são mentirosos. Vou fazer com que venham prostrar-se diante de teus pés e reconhecerão então que eu te amo. Já que guardaste a minha ordem de perseverar, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o universo, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho logo. Guarda bem o que recebeste, para que ninguém roube a tua coroa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem é que fala esta palavra para nós? Não é qualquer um. É o Cristo. É o Senhor Jesus, ressuscitado no poder do Espírito Santo. Aquele que pode, dentro do lodo do pecado, numa experiência dentro de um banheiro, que você acabou de ouvir conosco, que essa pessoa, esse homem tinha entrado no banheiro, não foi para rezar. Ele entrou para cometer todo tipo de abominação que ele poderia fazer ali sozinho. A sua intenção era afundar-se ainda mais no erro e no pecado. Num lugar, vamos dizer, o menos digno da casa, né? O banheiro. Ali, a presença de Deus tirou esse homem literalmente, fazendo alusão aqui ao que se faz no banheiro, tirou esse homem literalmente da fossa. Porque quando Jesus entra na vida da gente, Ele entra para o nosso bem e para a nossa salvação. Ele é o Salvador poderoso, capaz de fazer por mim e por você o que ninguém mais pode fazer. É Ele quem fala. Assim fala o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Se Jesus abre a porta para você, não tenha medo, ninguém pode fechar. Não tenha medo de poderes humanos. Não tenha medo do que pode contra você um adversário carnal, uma pessoa igual a você. Não tenha medo, ainda que façam barulho, ainda que te ameacem. Não tenha medo, porque se o Senhor te abriu a porta, quem é que vai fechar? Então, eis o que diz aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Se Deus fechar a porta para o mal, para o pecado, para Satanás na sua vida, ele não pode passar. O mal não passa. Diga para mim, depois do que você escutou juntamente comigo, se o que nós escutamos nesta carta que nos foi enviada, nesse e-mail, foi ou não foi uma porta fechada para uma vida de trevas. Pois.
e sem perspectiva de reabertura, porque quando a gente ouve a pessoa falando, a gente sabe se ela teve de verdade um encontro pessoal com Deus. Esse homem, na privacidade do seu banheiro, foi batizado no Espírito Santo. Teve o seu encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus está dizendo a mim e a você nesta palavra, porque se nós a estamos escutando, a providência divina assim o quis. E esta palavra agora é para nós. Esta palavra de hoje é para mim, esta palavra é para você. E o Senhor diz: conheço a tua conduta. Conheço. Vê, eu abri à tua frente uma porta e ninguém a poderá fechar. Olha, enxerga, abre os teus olhos, desperta, que eu abri diante de ti uma porta de salvação, está aberta diante dos teus olhos. Passa por essa porta, entra na salvação do teu Deus, porque eu abri diante de ti uma porta que ninguém poderá fechar, pois a tua força é pequena. Então, quando você diz assim: eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu vou dizer para você, do ponto de vista humano, é mesmo, amém, você é mesmo. E me uno a você que pensa assim e digo: eu também. Nós somos pequenos. Até quem pensa que é grande é pequeno. E às vezes quem acha que é grande ainda é menor do que os que se acham pequenos, só está iludido, coitado. E o Senhor nos diz: a tua força é pequena, mas diante da pequenez da tua força tem um mas. Tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Olha, por causa disso eu te entrego uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não o são, mas são mentirosos. O que Jesus está dizendo aqui? Eu estou mostrando para você. Eu estou te dando a vitória sem violência. A vitória sobre um tipo de gente que vive de aparência, que se faz de bonzinho, que dissimula, que engana, mas na verdade não são nada daquilo que mostram ser. E diz ainda: vou fazer com que esses que se arrogam venham prostrar-se diante dos teus pés, aqueles que te perseguem, aqueles que te fazem o mal, e reconhecerão que eu te amo. E reconhecerão que eu te amo. Gente, a nossa fraqueza nunca é motivo da nossa derrota, quando, olha, nós guardamos a palavra de Deus e não renegamos nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nos destrói? A nossa fraqueza? Não. O que nos destrói é quando nós abandonamos a Deus, quando nós abandonamos a palavra de Deus, quando nós não guardamos com reverência e respeito. E guardar aqui é obedecer ao que Deus nos manda, e ao contrário disso, por vergonha, por comodismo, sei lá por que motivo for, renegamos a Deus. E isso destrói a gente. Nossa fraqueza não. Então, qual é o segredo para vencer situações tão difíceis, com uma força tão pequena como a minha, como é a sua? Primeira coisa, guardar com zelo o que Deus te ordena. Faz o que Deus te manda. Como Nossa Senhora ensinou: fazei o que Ele vos disser. Tem muita gente querendo que a água se transforme em vinho, mas não tem a menor disposição de encher as talhas d'água. Querem que Deus faça um milagre na sua vida, e o Senhor diz: eu farei, mas a pessoa não obedece o mínimo do que Deus lhe pede, do que Deus lhe ordena. Quer a cura do seu coração, mas não tem
abertura para perdoar quem o magoou, quem o feriu. Quer a transformação da sua vida, mas não tem o mínimo desejo de abandonar as situações de pecado. Querem a misericórdia de Deus, mas tratam com impiedade os que estão do seu lado. Não estão guardando a palavra de Deus. Não estão indo na direção da salvação que Deus lhe indica. É como se você dissesse ao Senhor: Senhor, faz um milagre na minha vida. E Ele diz: sim, eu vou fazer, vem comigo. E você diz: não vou. Faz o Senhor lá. Mas para que eu faça o milagre na sua vida, a vida é sua, eu preciso que você participe. Não, eu quero, mas eu quero sem participar. Isso é você rejeitar a palavra de Deus. É se colocar em oposição à salvação para a sua vida. Então, o que nos destrói é não guardar o que Deus nos pede, é não ter disposição de obedecê-lo e renegar o nome do Senhor. Então o Senhor diz: vou fazer com que aqueles que te contrariavam venham prostrar-se aos seus pés, e eles reconhecerão que eu te amo, já que guardaste, ouve bem, hein? Já que guardaste a minha ordem de perseverar. Perseverar quando tudo vai do jeito que a gente quer é fácil. A ordem de perseverar é quando somos contrariados, inclusive em situações que a gente jamais imaginaria, naquelas situações que a gente acreditava que a gente não suportaria, inclusive naquelas que a gente disse, fez propaganda que a gente não admitiria. A gente chegou a dizer: eu aguento qualquer coisa, menos isso. Aí acontece justamente o que a gente falou, que a gente não suportaria, que a gente não admitiria. E aí vem a vontade de chutar tudo e desistir de tudo, mas por fidelidade a Deus, você persevera. Olha o que diz o Senhor: já que guardaste a minha ordem de perseverar, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o universo, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho logo. Guarda bem, presta atenção nesta palavra, guarda bem o que recebeste, para que ninguém roube a tua coroa. Há uma recompensa, há uma graça à nossa espera. E olha como a palavra de Deus é profética e como o Espírito Santo é profético, né? Nesse testemunho, eu não sei se vocês perceberam, mas ele termina dizendo para nós que nós guardemos, que está guardado para nós o prêmio, está guardado para nós que evangelizamos o prêmio da parte de Deus, que um dia o Senhor nos compensará. Gente, Espírito Santo une todas as coisas aqui no Sorrindo para a Vida. E nesta manhã Ele está dizendo para nós que há a recompensa para uma vida bem vivida. Aliás, a vida bem vivida já é uma recompensa. E sabe qual é uma das maiores recompensas para você que sofre, muitas vezes incompreendido, por quem caminha não só longe de Deus, mas inclusive contra Deus? É que um dia essa pessoa vai se prostrar diante de você e vai reconhecer que o Senhor te amou, te preservou e te guiou em todos os momentos. Um dia essa pessoa vai reconhecer. É que nós queremos que uma pessoa reconheça o que está fora da capacidade dela. Como é que você quer que alguém reconheça o amor de Deus por você, a vitória de Deus na sua vida, ou o bem que você está fazendo, se essa pessoa não tem a menor noção disso? Justamente por isso ela está perdida. Tenha paciência, confie em Deus, porque um dia uma das suas recompensas será ver quem tanto te destratou chegar diante de você e reconhecer que Deus estava contigo em todos esses enfrentamentos que você viveu. Agora, nós vivemos cada dia do mesmo modo como nós vivemos a nossa vida. Quer saber como é que vai a sua vida? É só você analisar como é que foi o seu dia de ontem. Ai, Márcio, meu dia de ontem foi tempo jogado fora. Não é só o dia de ontem não, irmão.
Você está jogando fora a sua vida. Porque o nosso dia é um pequeno retrato da maneira como a gente vive. A gente acha que a nossa vida é o que a gente imagina dela. Não, a minha vida é e a sua vida é o que cada um dos nossos dias é. O que cada um dos nossos dias é. Então, a minha vida é o conjunto desses dias somados. E se cada dia eu vivo mal, a minha vida é ruim. Se cada dia eu vivo ocioso, a minha vida é uma vida ociosa, preguiçosa. Se eu não construo nada nesse dia de hoje, a minha vida é uma vida sem conquistas. Você percebe? Então, nós vivemos cada dia do mesmo modo como nós vivemos a nossa vida. E a nossa vida é feita de escolhas. A sua vida é feita de escolhas, porque não dá para a gente fazer tudo o que a gente quer. O dia de hoje já nasceu pequeno para tudo que eu preciso fazer. O dia de hoje está pequeno para tudo que eu gostaria de fazer. Então, como é que você vai fazer, Márcio? Eu tenho que escolher. Para eu escolher algumas coisas, outras eu vou ter que deixar para trás. E não é só por causa de tempo, não é? A gente não faz tudo o que a gente quer, primeiro porque não tem tempo suficiente, e segundo porque não há recursos bastante para isso, não é? A gente tem um limite de dinheiro para poder gastar, de energia para poder empregar. Então, mesmo quem tenha dinheiro, não tem forças, gente, para fazer tudo o que quer. Então, nós não dispomos nem de tempo, nem de recursos para fazer tudo. Então, por isso, nós temos de escolher uma coisa em vez da outra. O que nós aceitamos perder e o que nós queremos guardar e proteger. Por isso a palavra de Deus nos diz: guarda bem o que recebeste, para que ninguém roube a tua coroa. Porque se nós não guardarmos o que é precioso para nós, nós vamos ser roubados. Tem muita gente sendo roubado no tempo, na vida, e não está percebendo. Quanta coisa rouba tempo de vida de nós. Quanta coisa rouba oportunidades maravilhosas de nós, e nós não percebemos que nós estamos anestesiados, às vezes num vício, num hábito, às vezes numa mania, às vezes até a mania de passar o dia inteiro na frente de uma tela de computador, de uma tela de televisão, atrás de uma plataforma de jogo. Quantos jovens? A vida de muitos jovens é o videogame que ele tem dentro de casa. Sabe? É um roubo de vida. E se nós não soubermos escolher e guardar, nós vamos perder o que é mais precioso para nós. Então o problema é quando nós não sabemos separar o que é importante daquilo que não é importante. É um problema a gente não ter prioridades. Porque quando eu não tenho claro o que é prioridade para mim, quando eu não sei o que é de verdade importante para mim, isso me impede de decidir como é que eu vou usar o meu tempo da melhor maneira possível. Se você não souber o que para você importa e o que não importa, você vai perder muitas oportunidades na sua vida. Oportunidades de crescer e de ser feliz. E olha, é uma tentação a gente ficar tão ocupado a ponto de a gente não conseguir parar para pensar. E quando eu digo para você que é uma tentação, estou falando que é uma tentação para mim. Quantas vezes eu me vi aqui dentro da Canção Nova tão ocupado, que você não tem tempo de parar para pensar se o que você está fazendo é o melhor. Você está metido em muitas coisas de Deus. Ok, muitas coisas de Deus. Vamos pegar um exemplo particular, tá? Mas essas coisas de Deus que você está fazendo, foi Deus quem pediu para você? Porque tem casal que se desentende, porque o marido está ocupado com muitas coisas da família, e a esposa está ocupada com muitas coisas da casa. Mas às vezes aquilo com o qual a pessoa está ocupada, um não pediu para o outro e nem era o mais importante. Então, será que aquilo que eu estou fazendo é o mais importante? Então, é uma tentação a gente ficar tão ocupado a ponto de não conseguir parar para pensar, para discernir o que é importante e estabelecer as suas prioridades. Às vezes, nós corremos igual louco para dar conta de coisas que nós não escolhemos.
A gente vai fazendo. Porque pediram, porque a gente acha que é o que as pessoas esperam de nós. São as pressões externas. Corremos igual louco para dar conta dessas pressões externas, para fazer coisas que nós muitas vezes não escolhemos e de verdade, se pelo menos valessem a pena, né? Muitas delas não valem a pena. Ah, meu irmão, se nós recebêssemos, acolhêssemos a sabedoria de parar um pouquinho para pensar melhor a nossa própria vida. Ah, se nós descobríssemos com segurança quais são as prioridades para a nossa vida, porque para cada um é diferente, tem algumas que são semelhantes, mas as nossas realidades são distintas, cada realidade traz a sua particularidade e as suas prioridades, mas se a gente soubesse escolher com segurança essas prioridades, nós conseguiríamos conquistar uma vida muito mais feliz e realizada. É para essa vida que a palavra de Deus está valendo ao dizer: guarda o que tens para que ninguém te tome. Guarda, preserva o que você tem de mais importante para você não ser roubado, porque na vida, eu gostaria muito que você guardasse isso, na vida tem coisa mais importante do que correr o tempo todo. Tem coisa mais importante. Eu estava em São Paulo um dia desses e recebi, um dia desses já tem uns aninhos, foi antes da pandemia, e eu recebi um convite. Fui visitar uma pessoa e recebi um convite. Olha, Dona Maria tem 103 anos, ela acompanha o Sorrindo para a Vida todos os dias, ela ama você, ela leu todos os seus livros, era a minha leitora mais antiga, era a Dona Maria, 103 anos, e lia sem óculos, viu? Invejável, não é? E a pessoa disse para mim assim: vamos comigo visitar a Dona Maria? Eu não tinha previsto aquela visita. E olha, é uma tentação, gente, a gente deixar para depois. Mas naquela hora eu tomei a feliz decisão de dizer: vamos. E quando eu cheguei lá, parecia que a Dona Maria estava preparada para me receber. Como foi bom, gente. Que mulher agradável. Que mulher sábia. Aprendi muito com ela. Algumas coisas, inclusive, aprendi para não praticar, como, por exemplo, estando com uma pessoa de 103 anos, essa pergunta é quase que irrenunciável. Eu perguntei para ela, falei: Dona Maria, o que fazer para chegar aos 103 anos? Ela olhou bem para mim e disse: meu filho, nunca casar. Dona Maria, terrível. Terrível, terrível. Eu falei: esse conselho eu não posso mais, Dona Maria. Ela era bem brincalhona, divertida, porque ela nunca casou, não é? Mas pensa numa mulher que soube viver bem. Assim que eu saí da casa dela, ela sofreu um acidente. Quebrou o fêmur, foi internada e não se recuperou mais, depois veio a falecer. Se eu tivesse deixado para depois, eu teria me privado de um dos encontros mais belos, mais ricos da minha vida. Sabe, eu termino aqui essa nossa partilha de hoje trazendo uma partilha de alguém. Perguntaram, já que estamos falando de sábias e velhas senhoras, né? Perguntaram a uma sábia senhora se ela pudesse viver de novo, se ela mudaria alguma coisa. De bate pronto assim ela respondeu: não. Mas depois ela pensou e foi respondendo assim: se eu pudesse viver outra vez, eu falaria menos e escutaria mais. Eu convidaria amigos para jantar, mesmo com o tapete manchado e o sofá desbotado. Eu reservaria um tempo para ouvir o meu avô falar da juventude dele. Eu usaria mais vezes a louça bonita trancada no armário a 7 chaves. Eu me sentaria na grama com meus filhos, sem me preocupar que sentar na grama ia sujar a minha roupa. Eu teria chorado e rido menos vendo televisão e mais vendo a vida. Eu teria partilhado mais a responsabilidade assumida pelo meu marido. Eu iria para a cama quando eu estivesse doente,
em vez de fingir que o mundo entraria em parafuso se eu não estivesse lá naquele dia. Jamais compraria alguma coisa só por ser prática, imune a manchas e com prazo perpétuo de garantia. Em vez de rejeitar o fardo de 9 meses de gravidez, eu desfrutaria de cada momento e compreenderia a maravilha, que maravilha crescendo dentro de mim era a única chance de assistir a um milagre divino. Quando meus filhos viessem correndo impetuosamente para me beijar, eu jamais diria, depois, agora vão tomar banho para o jantar. Eu diria mais vezes, eu te amo. Eu diria mais vezes, me desculpe. Mas, sobretudo, se eu pudesse viver de novo, eu agarraria cada momento, cada minuto, eu o olharia com a maior atenção, eu o viveria o mais plenamente e jamais o devolveria. Coloque as mãos sobre o seu peito e feche seus olhos um pouquinho. Quanto mais o tempo passa, mais eu compreendo a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina, de estabelecer prioridades, de fazer primeiro o que é mais importante e de proteger as coisas mais preciosas da nossa vida, as nossas mais preciosas conquistas, para que não sejamos roubados. Não é à toa que Jesus diz que Satanás é ladrão, porque ele inventa meios de roubar a vida da gente, oportunidade da gente, felicidade da gente. Então, enfim, aprender a estabelecer e honrar as prioridades, porque esse processo, muitas vezes, você aprender a estabelecer e a honrar as suas prioridades, é um processo que muitas vezes reduz os mais complexos problemas humanos a uma medida que nós podemos controlar. Peça a Deus essa graça agora, porque o Senhor está de novo colocando diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Agora é a hora de você convidar Jesus a entrar na sua vida, como esse nosso amigo do testemunho. Nem convidou, mas permitiu que Jesus entrasse. Quando Jesus entra na vida da gente, até a maioria dos conselhos vão se tornando supérfluos, sabia? Porque o Espírito Santo nos guia em todas as situações. Então, assim, com seus olhos fechados, se você puder, peça a Deus: Senhor, dá-me esta graça. Porque eu entendi hoje que o Senhor olha para mim e diz que me conhece, que sabe como eu estou vivendo. E independente dos meus merecimentos, o Senhor está colocando diante de mim uma porta aberta que ninguém pode fechar. A minha força é pequena, Senhor, mas hoje eu estou tomando a decisão de guardar a Tua palavra, de querer obedecer a Tua voz e de nunca, em situação alguma, renegar o Teu nome. Senhor, eu te peço, me dê a graça de um dia eu ver, não para a destruição dos meus, mas inclusive para a salvação deles, que eles reconheçam que o Senhor está comigo e que o Senhor me ama. E eu te peço, devolve, reza comigo agora e diga: Senhor, devolve para mim tudo aquilo que o pecado, que a loucura e que o demônio roubaram de mim. Senhor, me devolva a minha família que eu perdi. Senhor, me devolva a graça de ter de novo o amor das pessoas que eu decepcionei, que eu desprezei, que eu afastei da minha vida. Mas sobretudo, Senhor, eu te peço, me dá a graça de experimentar hoje a Tua salvação para nunca mais perdê-la. É o que eu te peço, dá-me a Tua graça.